Olá pessoal, tudo bom? Então hoje nós temos mais uma aula, né? Mas para iniciar, uma mensagenzinha para vocês, de Dalai Lama. Algumas pessoas têm amor por você, outras têm raiva. O que sentem nem sempre depende de seu comportamento. As reações delas às vezes são justas, outras vezes não são justas, são injustas. Pouco importa o julgamento dos outros. Os seres são tão contraditórios que é impossível satisfazê-los. Tenha em mente simplesmente ser autêntico e verdadeiro. Certo? Então, com essa mensagem, a gente vai iniciar a nossa aula de hoje sobre fotossíntese. Então, a fotossíntese, né? Ela está lá na nossa... Está o finalzinho, né, da nossa aula da unidade 20, certo? Lá na página 43. Quando nós falamos em fotossíntese, então, o que seria a fotossíntese? Utilizar a luz do sol e converter essa energia luminosa em energia química. Então, como que vai acontecer essa coisa? Então, essa reação, certo? Primeiro, a gente vai saber que existem 4 tipos de pigmentos fotossintetizantes, que são a clorofila A, que vai estar em organismos, que são as bactérias, a clorofila B, que estarão em vegetais, algas e também algumas bactérias, a clorofila C, que tem apenas em algas, e a bacterioclorofila, que existe apenas em bactérias. Reação química geral da fotossíntese, que envolve tanto a parte fotoquímica quanto a parte química. Então, nós temos lá 6 moléculas de gás carbônico mais 12 moléculas de água. Com a presença da luz do sol, isso vai se transformar em uma molécula de glicose, 6 moléculas de água e 6 moléculas de oxigênio, certo? Fotossíntese, fatores limitantes da fotossíntese. Só para a gente lembrar aqui uma coisinha, que a fotossíntese ela se divide em fase clara e fase escura. Na fase clara da fotossíntese, vai ocorrer o quê? A fotólise da água, que é a quebra da água para transformação de oxigênio, tá? Porque o oxigênio ele não é proveniente do gás carbônico. O oxigênio ele vai ser proveniente da quebra da molécula de água, tá? Aí nós temos as 6 moléculas de gás carbônico, elas vão dar origem à glicose na etapa química. Então, a etapa fotoquímica ela vai ser simplesmente fotólise da água para produção de oxigênio, produção de ATP, e os hidrogênios que ficaram soltos vão ser agarrados pelas moléculas aceptoras, que é o NADP, que vai se transformar em NADPH2, tá? A etapa química da fotossíntese é também chamada de ciclo de Calvin-Benson. Nesta etapa, sim que será absorvido o gás carbônico para a produção da glicose. Então, o ATP que foi produzido na etapa fotoquímica vai ser utilizado na etapa química. Perfeito? Fechou. Fatores limitantes da fotossíntese. Então, alguns fatores que podem afetar, né, o tipo da fotossíntese. Primeiro, a concentração de gás oxigênio liberado e concentração de gás carbônico consumido. Outros fatores, mas aí depende do vegetal. A superfície foliar, então quanto maior o tamanho da folha, mais fotossíntese ela fará. Número de cloroplastos, que super interfere na fotossíntese. Concentração de clorofila, porque pode ser verde e não pode ter uma quantidade exata de clorofila. E atividades das enzimas, que no caso seria lá na fase escura, né? Uma das principais é o rubisco. Fatores ambientais que interferem na fotossíntese: temperaturas, intensidade luminosa, taxa de respiração celular e concentração de gás carbônico. Nossa, professora, então se eu plantar uma árvore lá no centro de São Paulo, super vai absorver? Não. Tem uma concentração limite. Se
ultrapassar aquela quantidade de gás carbônico, ela não absorve mais, tá? Então, aqui nós temos os fatores externos, que é a disponibilidade de gás carbônico, temperatura, luminosidade e ponto de compensação fótico. E os internos, disponibilidade de pigmentos da clorofila, seria ali disponibilidade de enzimas e cofatores e disponibilidade de cloroplastos. Então, ali nós temos, primeira coisa, que seria o valor ótimo para a atuação do rubisco, que é uma enzima, tá? Então, vai subindo, chega num certo ponto, vai acontecer a desnaturação das enzimas. Lembram o que é a desnaturação? Desnaturação é a mesma coisa lá. Eu vou fritar um ovo. Qual é a cor da clara? Transparente. Aí eu frito o ovo ou cozinho o ovo. Que cor que fica clara? Branca. O que é isso? Isso é desnaturação de proteínas, tá? Aí nós temos ali a concentração de CO2, né? Que seria uma taxa mais elevada, então mantém-se constante. A intensidade luminosa também ela chega num ponto que ela não vai descer. Ela chega num ponto que ela vai permanecer. Ela não absorve mais e nem menos, continua, tá bom? É só na taxa de temperatura, porque quando eu atinjo uma temperatura muito alta, não tem o que fazer, vai desnaturar, daí desce. Desce por quê? Porque perde a função. A partir do momento que sofre desnaturação, não tem mais aquela função, ela perdeu totalmente a função, tá? E ali nós temos a intensidade luminosa, então quanto mais claro, mais fotossíntese. Não. Chegou naquele ponto, só mantém. Disponibilidade de gás carbônico, seria isso, né? Chegou no limite, mantém constante. A temperatura que é diferente, né? Chegou numa temperatura alta, desnaturou, perdeu a função. Aí não tem mais o que fazer. Luminosidade, mesma coisa lá, né? Chegou numa certa luminosidade, só mantém constante. E o ponto de compensação fótico, né? Que é o ponto de compensação luminosa, também mantém constante. A única coisa que vai cair seria a questão mesmo da temperatura, tá? É a única coisa que altera totalmente. Fito-hormônios. Quando nós falamos em fito-hormônios, nós vamos falar em hormônios vegetais. O que seriam esses hormônios vegetais? Hormônios vegetais são os hormônios lá que distinguem organismos vivos e não vivos de responderem a estímulos. Os vegetais têm grande parte do seu metabolismo controlado por esses hormônios. Hormônios, então, são substâncias químicas produzidas por células especiais do organismo que agem como mensageiros químicos, que vão atuar à distância em estruturas ou órgãos específicos. Os hormônios vegetais, eles atuam do mesmo jeito que os hormônios no nosso corpo. Então lá, o hormônio é produzido na tireoide, mas ele age no metabolismo do corpo inteiro. Para as plantas vai ser desse jeito também, tá? Então, desenvolvimento e crescimento das plantas são afetados pela luz, gravidade, temperatura, duração de dia e de noite, e os hormônios influenciam todo esse desenvolvimento de maneira direta, tá bom? Quando nós falamos em hormônios vegetais, então nós vamos chamar eles também de fito-hormônios. Então, os fito-hormônios, eles vão regular o funcionamento fisiológico das plantas. 5 hormônios fisiológicos. Esses 5 serão lá: auxina, citocinina, etileno, giberelina e ácido abscísico. A auxina é a mais abrangente de todas, tá? Então, a auxina, ou também chamado de ácido indolacético, que é o AIA, sempre quando você vê esse AIA, tá falando sobre a auxina. Ele é produzido geralmente na gema apical do caule. Tanto que quando uma pessoa faz a poda, ela cresce dos lados daí, tá? Função da auxina: alongamento celular. Então, às vezes, você aplica a auxina na planta, ela vai crescer, do nada. Mas, às vezes, não vai ter uma quantidade de folhas necessária para o seu desenvolvimento, para a sua fotossíntese. Então, a planta começa a ficar mais amarelada. Tropismos.
Tropismos, que são crescimentos em direção a uma fonte específica. Fototropismo, crescimento em direção à luz. Geotropismo, crescimento em direção ao centro da Terra, tá? O enraizamento de estacas, que é como a gente já falou numa das últimas aulas, com relação à propagação vegetativa. Belezinha? Que foi semana passada a nossa aula disso daí. Dominância apical, que é o crescimento, e desenvolvimento de caule e raiz. Então ali nós temos começando ali sobre o alongamento celular. Então, quando é aplicado a auxina, a célula que era pititica, do nada ela dá estirão. Por isso que a planta cresce mais rapidamente, tá? Os tropismos, que é o caso ali, que ela vai controlar esse movimento de curvatura da planta para um determinado estímulo. Começamos com o fototropismo. Foto quer dizer luz. Então, fototropismo é o crescimento em direção à luz. Quando a planta é iluminada, a auxina migra para o lado oposto ao da luz, tá? Então, nós temos ali o caule. O excesso de auxina estimula o alongamento celular, que seria o crescimento para cima. Fototropismo positivo. E a raiz inibe o alongamento celular, então ela vai crescer em direção à Terra. É totalmente contra a luz, por isso que é chamado de fototropismo negativo, tá bom? E ali observem para onde está indo o crescimento e para onde está indo a auxina. Se o crescimento está indo em direção à fonte de luz, a auxina está indo em direção contrária. Gravitropismo, que é esse crescimento em direção ao centro da Terra, né? A uma força gravitacional. Então, o caule tem gravitropismo negativo, porque ele está crescendo em direção à luz, contra o centro da Terra. A raiz já é o contrário. A raiz vai apresentar um geotropismo ou gravitropismo positivo, porque ela está crescendo para baixo, em direção ao centro da Terra. Observaram que é o contrário de uma para outra. O fototropismo do caule é positivo e da raiz é negativo. O gravitropismo do caule é negativo e da raiz é positivo, tá? Desculpa os dedos aí. Tranquilo? Auxina com relação aos enraizamentos de estacas. Então, para estimular essas raízes adventícias, eles colocam esse hormônio próximo ali a esse caule, para que do caule saiam essas raízes adventícias, ou também chamadas de raízes secundárias. Tranquilo? Para formar mudas. E o desenvolvimento da raiz e do caule. A raiz mais sensível à auxina que o caule. Uma concentração que induz o crescimento ótimo do caule tem efeito inibidor sobre o crescimento da raiz. Por isso tem que tomar muito cuidado, porque para uma planta ter assim um desenvolvimento de maneira correta, ela precisa que a raiz cresça na mesma proporção que o caule. Tranquilo? Espero que sim. Dominância apical. É a auxina produzida na gema apical, exerce inibição sobre as gemas laterais, mantendo-as em estado de dormência. Por isso que eles fazem isso nas podas. Eles analisam onde está a gema apical do caule e picotam essa gema apical do caule. Picotando a gema apical do caule, toda a planta vai ter um tamanho padrão, certo? Porque ela inibe o crescimento das outras. Então, ela é produzida naturalmente no caule. Tranquilo, auxina? Próximo hormônio, citocinina. Então, a citocinina, ela estimula a divisão celular. Não do mesmo jeito que o alongamento provocado pela auxina, tá? Então, ela vai ser bem melhor esse crescimento da planta. Estimula também a morfogênese, que é a diferenciação de todos os tecidos da planta. À medida que você queira que uma planta, uma célula se diferencie, você aplica a citocinina nela, que ela vai ter essa função daí. Tranquilo? Estimula o alongamento caulinar, que é aquele estirão também. Promove a senescência. O que é essa senescência? É o retardo do envelhecimento da planta. Então, na medida que a planta começa a envelhecer, as suas folhas começam a se tornar mais amareladas, mais escuras. A citocinina ela impede que aconteça isso.
e quebra a dormência apical e promove o desenvolvimento de gemas laterais. Você tirou a gema apical, a auxina, né, no caso natural da planta, a planta concentrou. Você vai lá e coloca a citocinina, toda ela começa a crescer de novo, tá? O etileno é o que meu pai sempre fazia quando a gente era criança. Pegava a banana e pra banana amadurecer mais rápido, ele envolvia a banana, abacate, no jornal. E isso fazia com que o etileno fosse produzido de maneira adequada, certo? Então, o etileno ele vai promover a germinação em plantas jovens. Eles aplicam o etileno quando eles querem ter uma produção mais rápida, tá? Promove o amadurecimento dos frutos, que seria esse gás liberado, né? De acordo ali com conhecimento empírico, o jornal faria isso. Promove, olha, aqui é o contrário. Então, a citocinina, ela retardava o envelhecimento celular das plantas. O etileno não, o etileno ele promove o envelhecimento celular, que seria a senescência. Estimula a floração também. E qual é o intuito de estimular a floração? Estimulando a floração, ocorre uma maior produção de frutos. E promove a queda das folhas. Essa abscisão foliar é quando a folha se desgruda do caule. Tranquilo? Giberelina. A giberelina, ela vai ter um desenvolvimento de frutos partenocárpicos. Eles colocam muita giberelina no estigma das flores. Porque quando se coloca a giberelina no estigma lá das flores, essa giberelina entrando fazendo, né, o tubo polínico ali na flor, ela vai chegar na flor e vai fazer com que o ovário aumente de tamanho, sem que tenha havido a fecundação do óvulo. Então, o grão de pólen ele não fecunda o óvulo, certo? Então, não vai ter a formação de semente, mas tem frutos. Tranquilo? É isso que eles fizeram com jabuticaba, estavam querendo fazer com jabuticaba, né? Fizeram com laranja, fizeram com melancia, N tipos de produtos já eles fizeram com a giberelina, tá? Promove também o alongamento caulinar, do mesmo jeito que os outros tipos de hormônios vegetais. Realiza a mobilização das reservas da semente para o embrião, então nutre o embrião com as reservas nutritivas da semente e quebra a dormência de sementes e gemas. Isso é natural, mas caso eu queira que a minha semente ela se desenvolva mais rápido, é só eu pingar giberelina nela que ela vai quebrar essa dormência da semente, tá bom? O ácido abscísico, esse ácido abscísico, ele promove a dormência, o contrário ali, né, da giberelina. Então, a giberelina, ela quebra a dormência. Aqui, quando nós falamos em ácido abscísico, ele vai promover a dormência em sementes e gemas, que é no caso do inverno, né? A temperatura inadequada para esse desenvolvimento. Promove o fechamento também de estômatos, geralmente quando tem falta d'água. O ácido abscísico, ele age assim meio que para proteger a planta, né? Provoca dormência, porque não é um tempo exato para ela se desenvolver, induz ao fechamento dos estômatos, né, quando tem falta de água, e induz ao envelhecimento de folhas, flores e frutos. Tranquilo? Geralmente age mais em período de inverno mesmo. Ali nós temos os hormônios, né, e o local de produção e as principais funções. Isso aqui é importantíssimo de vocês terem no caderno de vocês, tá? Eu quero um quadro desse nos seus cadernos, tá? De todos, para eu corrigir mais além. Então, a auxina estimula o alongamento das células recém-formadas pelos meristemas, promovendo o crescimento de raízes e caules. É produzida no meristema do caule, nos primórdios foliares, folhas jovens, frutos e sementes. A citocinina estimula a divisão celular e o desenvolvimento de gemas. Acredita-se que seja na extremidade das raízes em que ela seja produzida. O etileno estimula o amadurecimento dos frutos,
juntamente com a auxina, atua na abscisão das folhas, na queda das folhas, e é produzido em diversas partes da planta. A giberelina promove a germinação das sementes e o amadurecimento dos frutos e estimula a floração. É produzido nos meristemas, frutos e sementes. O ácido abscísico inibe o crescimento, induz o fechamento de estômatos, promove a dormência de gemas e sementes e induz ao envelhecimento vegetal, produzidos em folhas, coifa, que é a parte que protege a raiz, né? E o caule. Tranquilo, pessoal? Todos os dias nos dão a oportunidade de agradecermos os mínimos detalhes da vida. Gratidão imensa por mais uma aula. Beijo grande para cada um de vocês. Tchauzinho, pessoal.